Imagina você tá tomando seu cafezinho da manhã, fazendo a sua live, com milhares de seguidores que já te acompanham, e no meio de tudo isso você descobrir que você é amante e aparecer do nada dois homens ali na sua fazenda onde você tá sozinha e o único lugar que você pode fugir ser a sua casa, mas infelizmente está tudo aberto e esses dois homens conseguem te alcançar e fazer o que eles queriam no início. Esse é o caso da influencer Alzira do Agro e, por incrível que pareça, o pior e mais bizarro dessa história eu ainda vou contar aqui para vocês. A Alzira Maria Teodoro Luiz tinha 43 anos. Ela já tinha casado 2 vezes e já estava solteira há 8 anos. O último casamento dela não aconteceu nenhum divórcio. Na verdade, ela ficou viúva, o marido dela sofreu um acidente e aí ela ficou sozinha com seus 4 filhos, que já eram grandes e viviam na cidade, mas dependiam ainda da mãe, né? Tem uma fala que o filho dela deixa bem claro em uma entrevista, e ele tinha 27 anos, mas quem resolvia os problemas e a parte pesada da vida dele quando ele precisava era a Alzira. A única saída que ela viu ali de trabalho foi com plantação de café. Isso porque ela morava numa fazenda e não era uma fazenda de ricos, magnatas, tal. Ela não era uma empresária grandiosa. Ela dividia essas terras com mais 16 pessoas que também plantavam ali para conseguir um lucro para o próprio sustento. Então essa casinha dela estava ali na região do Córrego da Mata Fria e muita gente assimilou que ela seria sem terra. Não, né? O filho explica que eles foram sorteados aí pelo governo com mais 16 famílias para ter aquele lugarzinho para ficar. Ela era uma mulher muito bonita mesmo, e não só de beleza física, ela era muito guerreira, muito batalhadora. A casa dela era uma casa bem grande, mas a gente via que não era nada de luxo. E ela teve a brilhante ideia não só de cuidar ali da plantação do café, como a começar a mostrar isso na internet. Foi daí que surgiu o codinome de Alzira do Agro. Ela então acordava e mostrava simplesmente tudo o que acontecia ali. Desde o café da manhã dela até como ela plantava e tinha que resolver as coisas pela fazenda. As pessoas começaram a gostar de ver. As pessoas gostam muito, né, dessa vida simples do campo, ainda mais de uma mulher que está ali sozinha há mais de 8 anos, cuidando de tudo aquilo e prosperando. Ela começou a crescer o número de seguidores, marcas começaram a ficar interessadas e ali, com o próprio suor, ela estava fazendo o dinheirinho dela e também estava prosperando pouco a pouco. Os vídeos da Alzira, principalmente no TikTok, né, na rede vizinha, começaram a pegar mais de 1 milhão de visualizações. Como estava funcionando, estava engajando, qualquer pessoa, né, que tem esse crescimento na internet, acaba mostrando e detalhando cada vez mais, porque é isso que vai dar ali a visualização para quem tá gostando de te acompanhar, para quem tá torcendo por você. Então, algo que era no início só um geral do que acontecia, começou a ter cada vez mais detalhes da vida da Alzira. Uma mulher batalhadora, mais simples e que talvez não tinha a maldade de pensar que alguns detalhes, quando a gente divulga na internet, no início pode ser de uma forma positiva, mas pode virar para algo pior, cruel e negativo, porque você não tem controle de quem está assistindo. Mesmo que o maior número de pessoas que estivessem ali assistindo fossem pessoas que torciam para ela, que eu acredito, tenho certeza que sim, sempre tem um ou outro que está ali ou vibrando negativo, ou trazendo inveja, ou para colher até dados para quem sabe não fazer uma maldade maior. Então a gente sempre tem que tomar cuidado com essa questão de mostrar o endereço, mostrar a região, os horários da sua rotina, onde você vai sempre estar ou deixar de estar. E a Alzira estava ali de coração aberto e não pensava muito nessa parte não. Eu vou começar a história da Alzira, do que pode ter levado a chegar na situação que chegou, mas isso tudo são informações que ainda não estão como provas certas para a polícia. Então, é tudo ligado com a palavra supostamente no início da conversa que a gente vai ter aqui, para vocês entenderem que nada disso ainda está
confirmado. Assim, nós não podemos julgar ou colocar qualquer coisa que eu falar aqui no início da história como verdade absoluta, trazendo então nomes de culpados. A gente pode refletir e opinar sobre. Então a Alzira vai numa festa ali da região e acaba conhecendo um homem que se apresenta para ela como separado, divorciado. Ele nem disse que estava para se separar, ele disse que já não tinha mais ninguém. Aos poucos, nesse relacionamento, ela foi vendo sinais de que talvez ele estivesse mentindo para ela. Uma das coisas que fez ela desconfiar é que quando ele ia mexer no celular ou passava o número do celular para que eles pudessem se comunicar aí quando não estavam juntos, esse celular ele era do trabalho, era o número comercial. Então ele tinha um outro pessoal, que a gente não sabe se no mesmo celular e aí só com chips diferentes, mas ele tinha então 2 números e ela só tinha acesso ao comercial. Por que que ela não poderia ali ter contato com o outro número, né? Alguma coisa ele escondia. Apesar disso, ele sempre negava essa situação para Alzira. E o relacionamento acabou sendo curto, porque a Alzira era uma mulher muito atenta, né? A gente consegue perceber que ela não é uma mulher para brincadeira. Outro ponto que também ajuda aí esse homem a ficar um tempo com a Alzira nessa farsa é que ele bate o pé friamente de que não tem ninguém, só que ele mora em outra cidade. E a Alzira aí acaba tendo contato com uma amiga que também não sei se mora nessa cidade ou se vai várias vezes para essa cidade, e quando ela conta, né, do homem que ela tá se relacionando, essa mulher olha para Alzira e fala, olha, ele realmente mora em outra cidade, com uma outra mulher, e ele é casado sim. Quando a Alzira descobre isso, rapidamente ela quer terminar com ele ainda reluta, porque ele não quer perder a Alzira de jeito nenhum, só que ela põe um ponto final nessa relação, pelo menos da parte dela. E aí a gente tem algumas coisas que acontecem depois disso. Primeiro que a mulher desse cara, ela acaba descobrindo que ele estava tendo uma relação com a Alzira. Parece que esse casal é um casal rico, tá? São empresários, tem grandes terras, a gente não pode identificar ninguém aqui, mas o que acontece é que essa esposa, ela já sabe o que o cara faz isso há muito tempo, então ele trai ela com empregada, com amiga, com gente da família, só que é sempre uma traição assim, fui lá satisfazer o meu desejo e voltei pra você, meu amor, e ela perdoa, a gente não entende por quê, talvez pra não ter que dividir os lucros e toda a grana que tem. Isso aqui é tudo da minha cabeça, tá? E com a Alzira é diferente. Parece que com a Alzira, ela percebe que esse homem se apaixonou mesmo, que ele não quis ir só uma vez, que ele deu uma continuidade ali, pode ter uma força para que ele se separe. A mulher percebe isso e entende, então coloca a Alzira ali como um hiperfoco. Não só a esposa dele tá com esse hiperfoco, como o marido também. Porque ele quer a Alzira a todo custo. Ele não quer encerrar nada. E aí eu vi em um outro canal, vou deixar até o link do canal aqui, porque ela é uma repórter maravilhosa, eu pego muita informação lá, sim, quando eu trago alguns casos do Brasil aqui para vocês, que ela deixa claro nesses áudios que ela coloca, vou deixar o link no primeiro comentário, que é sempre o comentário fixado, que inicia uma perseguição ali dos dois. Então, essa mulher, ela tenta contato com a Alzira depois da Alzira encerrar tudo com o cara. Isso acontece em novembro de 2025. Ele ainda dá uma desculpa de que vai se divorciar, mas a Alzira não acredita. E aí, essa esposa dele começa a perseguir ela com mensagens e ligações. Entre essas mensagens, essa esposa liga para ela quando ela tá trabalhando. Ela não trabalha só lá na fazenda, ela também cuida de um idoso, e é nesse momento, então, que ela recebe a ligação dessa mulher que começa a falar que ela sabia que ele era casado, e agora ela tá dentro do problema também, e começa a falar, né, palavras, xingar ela e tal, e a dizer que o cara acabou de quebrar o dedo dela e que vai quebrar o dedo da Alzira também. E aí ela fala que ela também tá sendo ameaçada, que se fosse normal ela também assinaria o divórcio, repete várias vezes a questão do dedo,
e de que está sendo ameaçada. A gente não entende se ela tá falando isso pra Alzira desistir de tudo ou se realmente é verdade. Então, no início, ela tenta colocar a Alzira contra o cara, depois ela começa a falar que ele só usou ela, que ele faz isso com várias, e começa a mandar vídeos, então, que ela tem desse marido com outras mulheres. Tudo isso é feito com aquela... quando você manda mensagem de visualização única. Então, esse tipo de vídeo, de foto, se perderam por aí. Eu sei que ela encerra, então, a conversa com essa mulher e aí logo em seguida vem o marido pedindo para ela apagar esses vídeos e ele vai conversar lá e vai resolver e prometendo um possível divórcio para o próximo ano. A Alzira não quer nem saber disso, bloqueia os dois e segue a vida, mas as perseguições por mensagem, por telefone, por outros lugares continua. A gente pensa que essa história pode ter acabado aí, como a Alzira também achou que um simples bloquear fosse fazer. Mas ela tem uma vida pública, ela tem uma vida que todo dia ela tá fazendo stories, tá fazendo live, tá divulgando o que tá acontecendo, e com certeza essa esposa continuou seguindo ela, até porque ela deixa claro um tipo de ameaça pesada, não só ela como o marido. Então esses dois seguiram sim a Alzira para entender o que estava acontecendo, e aí a esposa criou na cabeça dela o que ela quis criar, porque a Alzira não estava mais lá para responder ela. A gente tem uma outra situação que parece que com o crescimento da Alzira, vizinhos, pessoas de perto começam ali a invejar, e a gente não entende muito bem se ela tá devendo alguma coisa ali, ou se são pessoas que querem mesmo a terra dela a todo custo, que começam ali a perguntar de valores e ela até pensa em vender a fazenda. Ela faz um vídeo, eu não consegui achar aqui pra vocês, mas em tudo que eu tava assistindo do TikTok dela, que ela pergunta, gente, vocês acham que o melhor seria o quê? Eu vender a fazenda antes dela dar o lucro do café desse mês ou depois? Você venderia uma propriedade de café antes de fazer a colheita? Eu penso em vender o sítio e comprar um sítio mais perto da cidade. Eu quero saber a opinião de você, produtor, você que mexe com o sítio. Você acha que compensa vender o sítio antes de uma colheita, se a colheita for boa, ou depois da colheita? Qual é a sua opinião? Mas assim, gente, eu não estou no desespero para vender. Eu recebi uma proposta e eu resolvi fazer esse vídeo para pedir a opinião de quem mexe com café, café em alta, essa fase boa do café, então não é difícil, né? Então ela mostra ali o interesse em vender rapidamente e também em morar mais perto da cidade, porque querendo ou não, ali é um lugar distante onde ela está sozinha como mulher. De vez em quando os filhos vão lá ajudar, mas não é sempre. Então tem essa movimentação que a gente não entende, né? Até onde tem alguém sondando para querer ali as terras dela e o que essas pessoas seriam capazes de fazer caso ela se negasse a vender ou então sair ali daquele lugar. E para deixar claro que parece que essas pessoas elas não queriam negociar um valor real da terra, eles queriam comprar ali de uma forma desvalorizada, mesmo sabendo que ia ter um rendimento gigante depois. Algumas coisas estranhas então começam a acontecer com a Alzira. Primeiro, uma roçadeira, que é uma ferramenta dela lá do campo, simplesmente desaparece, tipo, alguém rouba, alguém pega aquilo. Não se sabe quando, como, ela não escuta nada, mas já é o indício de que estamos aqui e podemos fazer o que nós quisermos a hora que quisermos. Pode ser tanto do casal, da esposa, do marido sozinho, de alguém que queria a terra. Aí a gente não tem como saber e a polícia, mesmo investigando, ainda está em silêncio sobre isso. Depois, o que acontece também é que o cachorrinho dela aparece sem vida. Não se sabe quem fez isso, mas gente, é um segundo sinal de que alguém, além de estar sondando ali, tá querendo amedrontar ela. E a gente tem que levar em conta esses sinais. Eu já teria saído dali quando a ferramenta desapareceu, talvez pelo tanto de histórias que eu tenho aqui no canal. Eu não pagaria para ver. Mas a Alzira, ela é temente a Deus, ela é forte, ela tá ali há 8 anos e nada aconteceu, então ela continua e até faz um vídeo falando, né, que Deus tá protegendo ela e tal. E realmente acredito que Deus estava
Mas, ao mesmo tempo que Deus nos protege, Ele nos dá o livre-arbítrio de escolher o que fazer do modo certo aqui na Terra. E é isso que a gente tem que prestar atenção, porque Ele não consegue abraçar todo mundo para proteger todo mundo, né? Por isso Ele nos dá a inteligência para a gente entender aí o pensamento, para a gente entender o que deve ser feito para nossa própria proteção. Aqui não é um julgamento, Alzira, mas é uma informação que eu acho que a gente tem que refletir sobre no nosso dia a dia, quando se tem sinais, né, de que nós não estamos seguros. E um terceiro sinal acontece, então, que ela acorda, né, e diz que entende que é um sonho, mas os vizinhos confirmam que eles também escutaram. Ela escuta alguém batendo na janela dela, ela acorda, escuta passos, e ela diz que toma as providências dentro de casa, mas ainda fica acordada até 7 horas da manhã. Acredito que ela quis dizer que trancou a casa, porque pelo que eu entendi, pode ser que a casa ficava aberta em algumas situações. E aí ela conta pro filho, o filho pede pra ela ir pra ficar lá na cidade e tal, e ela fala, não, eu vou ficar mais um dia aqui. Tudo isso que eu tô contando aqui pra vocês, gente, ela conta na internet que tá acontecendo. Ou seja, tá todo mundo assistindo, inclusive quem quer fazer o mal pra ela. Comigo aqui na roça, gente. A segunda noite dormindo aqui tranquila, 2 da manhã, acordo com uma bateção na janela, 2 tapas enormes na janela da sala. E eu acordei assustado e gritei. Eu achei que eu tava com pesadelo, sonhando, e eu acordei com as batidas na janela. Quando eu gritei, eu ouvi passo correndo. E beleza, tomei minhas providências dentro de casa, né? E fiquei acordada até lá para 7 da manhã, levantei. Aí pensei se eu tava sonhando, perguntei minha vizinha se ela ouviu algum barulho. Ela falou que por base de meia-noite, 1 hora, por aí eu ouvi o barulho também. Então não era pesadelo, né, gente? Aí liguei pra polícia, tomei as providências, organizei questão de câmera. Meu filho veio aqui ontem, me chamou pra ir pra casa dele, preocupado comigo também, né? Falei, não, vou ficar aqui mais uma noite. E tomei todas as providências, né? Porque a gente é mulher, mas a gente tem que aprender algumas atitudes pra se defender de pessoas que queiram fazer alguma coisa. Eu não sei, gente, eu não tenho problema com ninguém, não faço mal pra ninguém, não prejudico a vida de ninguém, eu sou casa pro trabalho. Aí eu tô dormindo em paz, cansada de trabalhar durante o dia. Não sei se foi pra me amedrontar ou o que a pessoa quis fazer com isso. Ou seja, não vai conseguir, porque Deus é mais, Deus é na minha vida, Deus cuida de mim e da minha família. Quando a gente tá fazendo uma história aqui pra vocês, fica tudo muito íntimo, né? Parece que só tá eu e você aqui conversando. Assim é nos stories, assim é no Tok Tok. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente cria uma intimidade, a gente acha que tá seguro, mas a gente não tá seguro. Tem todo tipo de pessoa assistindo ao que a gente está conversando aqui. E a Alzira talvez não, ela não se tocou, né, dessa situação. Depois disso, ela resolve então comprar uma câmera para instalar ali na região da casa como forma de segurança. Só que ela não consegue, ela chega a colocar no lugar tudo, mas ela não consegue ligar. Ela não consegue fazer com que aquela câmera funcione. Eu não sei se ela divulgou isso também nas redes sociais dela. Pelo que fizeram com ela, eles tinham informação de que a câmera talvez não estivesse funcionando. E aí a gente tem, né, o filho que disse que não deu tempo, que não ajudou ela a instalar e tal, tem toda essa coisa. Que ela tinha, então, filhos, podia ali ter ajudado de alguma forma, mas a gente também tem que entender que ela é a mãe, né? Ela tem a responsabilidade dela maior, e a partir do momento que ela fala, não, vou passar mais uma noite aqui, ela vai passar mais uma noite, que infelizmente foi o que trouxe a pior situação para Alzira. Ela informa tudo isso, então tá todo mundo sabendo que ela já tá assustada, que ela estava lá quando aconteceram esses sinais e que ela vai passar só mais uma noite ali. Ou seja, é agora ou nunca. De manhã, quando a Alzira, então às 8h30 da manhã, chega e fala, ai gente, eu tô aqui tomando meu cafezinho da manhã aqui na fazenda, é domingo, né, é um horário onde a maioria das pessoas vão rezar, ou então estão com as suas famílias, ela mostra que ela tá sozinha, tudo isso em uma live. Quem queria fazer o mal para Alzira e estava observando o melhor momento para isso, chega e fala, é agora. A gente entende que ou essa pessoa estava muito perto, ou então quem ela contratou para fazer isso já estava ali à espreita, porque em
pouco tempo, em menos de 1 hora, tudo acontece depois dessa live. Então, ou quem fez isso mora ali perto, ou quem recebeu o comando já estava ali perto, esperando, não sabemos se há mais de um dia, ou se domingo de manhã, para fazer tudo isso. Não se tem o horário certo, se foi às 8h40, mas foi muito perto do horário da live, que 2 homens, então, encapuzados, chegam numa moto vermelha e chegam para acabar com a vida da Alzira. Ela percebe, ela consegue fugir ainda e ela percorre todos os cômodos da casa. Eu tenho a impressão de que esses caras já tinham conhecimento de como era essa casa. E sim, ela mostrava tudo nas redes sociais, né? E aí ela foge e consegue fugir, infelizmente, só até o quarto dela. Na janela não dá tempo dela pular e um desses caras consegue, então, disparar na nuca dela. Ali, a Alzira perde a sua vida, perde os seus sonhos, perde tudo que ela compartilhava com os seus seguidores. E fica o questionamento: quem fez isso com a Alzira? A gente tem essas duas situações, tanto dela ser amante sem saber e da perseguição desses dois, como também do interesse de outros nas terras dela em um valor muito baixo, sem nenhum tipo de reconhecimento ou margem de lucro para ela. Os vizinhos escutam os disparos e acham que eram fogos. Os dois que estavam na moto saem de lá sem ninguém ver ou entender como é que foi. A única coisa que eles deixam de rastro, então, é o sinal, né, que se pode pegar do celular deles na estrada ali perto, que eles utilizaram para chegar até a casa da Alzira. É encontrado uma arma na casa da Alzira também, que a gente não entende se é desses caras ou se estava lá para proteção dela, porque ela sempre fala: já tomei as devidas providências de segurança aqui dentro da minha casa quando acontece alguma coisa ruim. Então pode ser que ela tinha, sim, né, alguma coisa lá para se proteger. Esses caras, eles não tocam em nada, não levam nada, nem o celular da Alzira foi levado, e ela, como uma mulher muito bonita também, eles poderiam ter tentado alguma coisa. Não, fica muito na cara que aconteceu isso só para ela não ter mais vida, o que me direciona para a história lá do casal que eu contei no início desse vídeo. Eu não acredito, não consigo levar para a vertente de quem queria as terras dela fazer isso, porque agora aquele lugar ali vai ficar para os filhos simplesmente podem decidir não vender. Então eu não sei se seria uma ação inteligente. Por inveja? Talvez sim. Mas, por tudo que foi feito, me passa pela cabeça de que, assim, a gente só queria acabar com você, entendeu? Você só não pode existir mais. E isso conecta muito com a questão de ela ter sido o brilho no olhar de um homem que era galinha, passava o rodo em todo mundo, não respeitava a própria esposa, mas que parou ali na Alzira e quis dar continuidade. Hoje de manhã, enquanto eu estava gravando esse caso, vi a notícia de que a polícia já tinha prendido um homem. A polícia diz que não, que se pegou um homem lá para investigação e tal, e que parece que pode ser que seja um culpado, mas a polícia está fazendo tudo isso em silêncio. Eles não abrem nada de provas ou se realmente esse homem vai ficar lá preso, enfim. Mas foi encontrado aí um homem que estava com uma arma de forma ilegal e que por isso que ele foi pego então ali na região. Me parece que é um pouco mais que isso, mas a polícia só vai abrir quando tiver provas e certeza até porque cada notícia que é dada aqui, se esses caras ou quem fez isso acompanhava a Alzira, também está acompanhando esses vídeos para entender até onde pode fugir, até onde tem que ficar e até onde vai ser descoberto ou não. O caso de hoje não é tão bizarro como a maioria que eu trago aqui, não tirando o absurdo que fizeram com essa mulher, mas vocês sabem que eu trago casos bem mais pesados aqui, mas eu achei necessário trazer para o canal porque ela é uma influência, muitas pessoas seguiam ela, acompanhavam ela e traz uma lição, uma história, uma reflexão muito grande pra gente, independente dela não saber que era amante, independente das pessoas estarem com inveja no crescimento dela, que levou a Alzira a essa situação foi a exposição e divulgação na internet. Não é que a gente não deve fazer isso, né? Se trouxe prosperidade e coisas boas para ela tinha mesmo que continuar. Só que a gente tem que fazer isso de uma forma mais segura. A gente
não pode passar a nossa rotina do que se acontece, aonde a gente está, os horários, porque muitas pessoas acompanham e quem quiser fazer o pior para ti vai estar ali grudado, te acompanhando para tentar fazer o que quer. Então, gente, tomemos muito cuidado com o que nós postamos, desde uniformes dos filhos, onde estamos, horário, alimentação, o que está acontecendo, porque a gente realmente não sabe quem está assistindo a gente por trás das câmeras. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.